Vamos ver se os irmãos já decoraram aquele versículo tão difícil da Bíblia que fala que Deus é bom. Aleluia. Vamos falar de novo? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor tem nos acompanhado dia após dia. Antes mesmo de nós acordarmos esse dia, a misericórdia do Senhor já tinha sido renovada sobre as nossas vidas. Amém. Irmãos, é interessante que o versículo diz assim: e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ai de nós, não fossem as misericórdias de Deus, não é verdade? É a bondade de Deus que tem sido renovada sobre as nossas vidas, e Ele dia a dia tem nos enriquecido com as suas bênçãos. E como diz o sábio, bênçãos que enriquecem e acrescenta dores, ou em outra versão, não traz desgosto. Amém? Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui hoje. Você veio no lugar certo, veio para fazer a coisa certa, veio para a casa do Senhor para cultuar, para prestar um culto que você e eu somos devedores a Deus. Bem-vindo. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Quero ler apenas os primeiros versículos do Salmo 95, salmo que eu gosto muito, que diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Aleluia, que privilégio, irmãos, sermos considerados ovelhas do pasto do Senhor, sermos considerados povo do Senhor. Ele nos conquistou, nos alcançou com a sua graça salvadora em Jesus Cristo. Por isso nós o bendizemos, nós o louvamos e nós o adoramos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com uma palavra de oração. Bendito Deus, Pai amado, nós te rendemos graças, porque não há outro que merece ser louvado, ser adorado, ser engrandecido, ser exaltado além de ti, ó Pai. E nós te bendizemos, porque o Senhor nos trouxe à tua casa na noite desse dia, para prestarmos aquele culto que a ti somos devedores. Ó Deus, que o Senhor encontre em nós adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Por isso, ó Deus, pedimos que tu purifiques nossas mentes, que tu purifiques nossos corações, purifiques nossos lábios, para que, ó Deus, o culto que vamos prestar a ti seja aceito por ti como aroma suave. Ó Deus, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com alguns cânticos espirituais. Assim todas elas de
coisa para o Senhor, a não ser do curvar nossos joelhos e adorar. Né? O autor diz, eu só posso imaginar, mas na verdade nem imaginar a gente consegue, porque Paulo diz, não é, que não conseguiu falar das grandezas e das maravilhas que ele viu. Irmãos, eu queria nesse instante ainda de pé, que a gente colocasse o Adão diante do Senhor em oração. Ele vai amanhã submeter-se à sua última cirurgia. O Adão já está quase mais de um ano, né? Se submetendo a um tratamento bem radical de quimioterapia, radioterapia, várias cirurgias, e está lutando bravamente, né? E nós estamos junto com ele em oração. E quero que os irmãos, por favor, não esqueçam do Adão em casa, de colocá-lo diante de Deus em oração. Né? Amanhã ele vai estar submetendo-se lá em Boston a esta última cirurgia. Vamos estar clamando e orando por ele. Se tiver mais alguém que esteja aqui precisando de oração, sim. Como é que é o nome dele? Valdir. Vamos estar intercedendo por essas pessoas. Para aqueles que nos acompanham aí pela internet, também nós estaremos orando por vocês que talvez estão passando por uma situação delicada, difícil. Coloque seu pensamento, a sua fé no Senhor, não é? Dona Leita, a mãe da Keila também, que já está em um estado bem avançado na sua enfermidade. A Keila foi para o Brasil ontem, está orando por esta família, não é? Vou pedir a Fátima que vem aqui interceder em favor dessas pessoas, e nós vamos estar também clamando em nossos corações por eles. Oh Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queremos nesse momento levantar nossas mãos, Sim, Senhor, oh, Pai, e te dizer o quanto somos agradecidos por te conhecer, Pai. Aleluia, Senhor. Nesse momento, Senhor, adentra cada lar, Sim, a cada Deus. casa, Deus Jesus, bendito. a cada pedido que Sim, foi meu feito Deus. em Teu nome. Oh, meu Deus. Porque no Que a Teu tua nome boa, há Senhor. poder, É Senhor. verdade, No Senhor. Teu nome há Oh, poder. Tu Deus. és santo, santo, Deus. santo, Senhor. Aleluia, meu Nós Pai. cremos que a vitória está Amém, perto, Senhor. Senhor. Coloca a Tua Oh, mão Deus santa, bendito. preciosa, em Amém, cada vida Senhor. que se encontra com Amém, enfermidade. Senhor. Oh, meu Deus. Nós decretamos Nós vitória, apresentamos estas Senhor, vidas diante de na Ti, vida de quem está Senhor. passando por esse Amém, problema. Que Jesus. para Ti, Jesus, basta um toque É verdade, para Pai. ser Nós curado, cremos assim, Jesus. Senhor. Nós cremos, Oh, Jesus. Deus, bendito E seja nós Teu vamos nome, Pai. elevar o nosso Sim, meu pensamento, Senhor, a nossa fé, Jesus, para que cada um seja curado, em Amém, nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar. Queridos, está aí no boletim no último sábado do mês de maio, nós vamos estar tendo nosso encontro de homens. Nós já estamos colocando desde já para os irmãos estar orando, já divulgando, convidando para esse encontro, para que seja marcante na vida de cada homem que vier participar desse encontro conosco, tá bom? Então os irmãos estejam aí tomando nota. Nós queremos bem dizer, irmãos, a Deus, porque Deus muitas vezes tem nos encorajado de várias maneiras, não é? Nós às vezes passamos por alguns momentos que tentam nos desencorajar, mas Deus vem e nos encoraja de outras formas, né? Ontem, por exemplo, sexta-feira, o José Antônio, cunhado da Elisete, me ligou lá de Tampa, disse: pastor, eu estou indo aí colocar o piso. Contratou por conta própria um funcionário dele lá em Tampa, colocou piso, colocou grout, colocou cimento, colocou tudo no carro dele, desceu de Tampa e ontem, 6 horas da manhã, estava pondo o piso, passou uma parte do dia. Hoje, pela manhã, saiu cedinho aqui, 6 horas da manhã, colocou o grout e deixou ali uma metade daquela casa do lado totalmente com o piso instalado, né? Então, a gente vê a maneira como Deus às vezes vem nos abençoando de tantas maneiras, né? E a gente agradece a Deus por isso, louva a Deus, porque é uma maneira de Deus nos encorajar também, não é, irmãos? Às vezes a gente olha para uma certa circunstância, uma certa situação, que às vezes traz um certo desânimo, mas Deus vem e diz: meu filho, eu estou querendo te encorajar de outra forma, quer dizer para você que eu estou contigo, eu estou provendo, não está te faltando, não é verdade? Não está te faltando, então fica firme e vai para frente, vai para diante, nada de olhar para trás, nada de desanimar, amém? Louvado seja Deus por isso. Quero dar as boas-vindas ao Ricardo, está aqui conosco, né, o anfitrião aí do pastor
Josué Leite, que vai ser o mensageiro dessa noite, a pastora Fabilene, a Vitória, bom tê-los aqui. Também, irmãos, não sei quantos de vocês ontem, aliás, poucos, né? Nós recebemos, um sábado pela manhã, já uma comunicação de uma irmã de outra igreja, disse: pastor, por favor, socorre uma família que chegou aqui do Brasil e está precisando de um socorro aí, está no hotel e está precisando de uma orientação. E essa família que está aqui, a Tereza, a Ângela e o Abel, eles estavam ali no hotel Quality Inn, e estava vencendo o tempo deles saírem, não tinha cartão, tinha dinheiro, mas não tinha cartão, e o hotel disse: vocês têm que sair, e eles esperaram. Como é que sai com a criança? Não tem ninguém aqui, não conhece praticamente ninguém, não tem uma pessoa para acolher, né? Chegamos lá e tivemos um tempo com eles, e hoje, graças a Deus, eles já estão na casinha deles aqui, já está tudo instalado. Não tinha nada ainda, providenciamos os colchões de ar, né, roupa de cama, as panelinhas ali para poder suprir. Fomos ao supermercado, fizemos uma comprinha para eles ali, já estão ali, mas está precisando. A casa não tem praticamente nada, então os irmãos que tiverem aí coisas para doar, depois procure a Jandira, lá no salão social, e diga: olha, eu tenho isso aqui para oferecer, e a gente vai suprir essa família. Acho que amanhã mesmo a gente vai estar com uma cama de casal, colchão, televisão, uma mesa, alguém já está oferecendo, doando, então vamos tomar as providências aí. Os demais que tiver, depois procura a Jandira lá no café e diga: olha, eu quero doar isso para poder abençoá-los, tá bom? E esteja orando por eles, né? Está aqui morando, aqui não muito distante, onde a Carmelita e o neto estão morando. Ontem nós fomos levá-lo no aeroporto, né, como disse o pastor, já mal foi recebido, já está... É assim mesmo, pastor. Ontem nós recebemos o casal domingo e hoje já foi o Brasil. Ontem já foi o Brasil. Mas é por uma boa causa. Ele vai pegar a documentação dele lá no Brasil, né? E se Deus quiser, daqui 1 mês, 2 meses, vão estar de novo conosco. Então é assim, pastor, a gente recebe, vai e vem, e é assim, missionários. Semana retrasada foi o Ronaldo, né? Foi como missionário para o Peru. E assim vai, irmãos. A gente não pode ficar olhando muitas vezes pelo fato de que alguém que não está aqui. Deus põe, traz as pessoas, abençoa e as pessoas vão. E assim vai sendo distribuída a semente do Evangelho. Tá bom? Vamos pensar dessa forma. Como? E ele mandou um abraço para a igreja, né? Está lá no Peru, já providenciando o trabalho dele, e talvez não muito demoradamente vai estar de volta aqui para o nosso meio. Tá bom? Pastor Davi? Paz, irmãos, não é que eu fui eleito o pastor dos dízimos, não, mas eu tenho a responsabilidade de compartilhar com os irmãos aquilo que é Bíblia e que a gente precisa falar. Eu eu tenho uma irmã lá em Campina Grande, ela não é pastora, mas ela é responsável por uma igreja em Campina Grande, e eu pedi para que ela viesse substituir uma época em Somerville, e ela falou: eu vou com a condição que você vá uma vez pregar lá na minha igreja, porque eu estava saindo de férias, e eu falei: mas tem uma condição para pregar na sua igreja, porque uma vez eu procurei um lugar para colocar uma oferta e não existia, lá não se fala em dinheiro. Aí eu falei: você está deixando de abençoar os irmãos, né? Porque o culto é composto de várias partes. Começa-se com adoração, celebração, tem a hora da contrição, o momento que a gente pensa na nossa vida, na semana, no dia, e confessa os pecados ao Senhor para pedir restauração, mas tem um momento de edificação, que é a mensagem, tem um momento do apelo, onde Deus fala e convoca para o indivíduo responder. E uma das respostas que a gente dá a Deus é subir à casa do Senhor, mas adorá-lo também com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Irmãos, há pessoas que argumentam que o dízimo ele é da lei. Acontece que o dízimo não é da lei, ele é antes da lei. Em Hebreus, no capítulo 12, 13,
capítulo 7, a gente encontra quando Abraão volta de uma guerra e ele inesperadamente ele encontra com Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 1 e versículo 1 até o versículo 3, onde diz: vamos ficar de pé? Hebreus 7, de 1 até 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se entenda rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, ou para sempre. Então, a argumentação de que o dízimo é algo da lei, isso aqui precede a lei. E também está depois da lei, que nós encontramos aqui a palavra de Deus falando sobre dízimo, ou seja, agradecimento, retribuição a Deus daquilo que a gente tem recebido. Esse é o momento do culto onde os membros da igreja têm a responsabilidade de contribuir com seus dízimos, as suas ofertas para a manutenção do ministério. Aos que nos visitam, não, por favor, não se sintam constrangidos, mas se o Espírito de Deus mover, se tiver condição e quer participar deste momento, certamente o Senhor receberá. Amém? Vamos então consagrar os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Pai, nós levantamos agora os nossos envelopes, contendo, Senhor, parte daquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá. Estamos devolvendo em forma de dízimo, de oferta, momento de adoração ao Teu nome, com as nossas contribuições. Senhor, dá que as pessoas que vão manusear esse dinheiro, ou seja, essas contribuições, que o façam com fidelidade, com temor no coração, sabendo que estão administrando aquilo que pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, consagramos agora os nossos dízimos e as nossas ofertas e suplicamos, receba como parte da nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.
Hoje, durante o dia, eu estava pensando em você também. Durante o dia, eu estava pensando em você. E eu senti no meu coração dizer isso para você. Se você conservar o seu coração humilde e temente ao Senhor, Deus vai levantar você para abençoar muitas vidas em muitos lugares. Ela tem uma vozinha doce, linda, e ela vai estar louvando ao Senhor. Depois da pregação, ou na hora da pregação, os irmãos vão entender porque eu convidei a Vivi para cantar essa música que ela vai cantar. Mas antes eu quero dizer, das boas-vindas do Danilo, quer dizer que você é alvo da nossa oração toda semana, para que você seja bênção lá naquela universidade que você está. Tá bom? Deus te abençoe. Bom tê-lo aqui no nosso meio hoje. Então, preste atenção nessa música que a Vivi vai cantar. Amém, irmãos? Antes de eu cantar, eu queria dizer uma coisa.
Todos nós passamos pelo olho do furacão, mas essa música diz que eu quero te ver adorar mesmo quando passa no olho do furacão, nas dificuldades. Amém? Porque às vezes é fácil adorar, mas quando chega no olho do furacão, ninguém quer adorar mais. A mulher de Jó falou para ele parar de adorar, falou para ele amaldiçoar a Deus para ele morrer, mas ele não fez isso. Então, eu oro que todos nós sejam como Jó, amém? E alguém passou pelo olho do furacão realmente, o pastor Josué, que vai falar a história dele hoje. Então, vamos declarar que a gente consegue orar mesmo quando passa no olho do furacão. Quando a gente clama e Deus atende, no peito o coração se acende, até faz festa pro Senhor. A gente louva e a gente adora, e o que era triste foi embora, o deserto enfim passou. O nosso Deus se mostra então fiel, Ele nos escuta lá do céu, responde a nossa oração. Sobre nós derrama o seu favor, revelando em nós o seu amor, digno Ele de adoração. Mas quando o silêncio de Deus é tudo que a gente tem o que fazer nessa hora, será que a gente louva e adora, ou lamenta e chora? Qual é a nossa reação? Quero ver adorar no olho do furacão, quero ver adorar no vale, na prisão, quero ver adorar na tempestade e na dor. É assim que Deus conhece um verdadeiro adorador. O nosso Deus se mostra então fiel, Ele nos escuta lá do céu, responde a nossa oração. Sobre nós derrama o seu favor, revelando em nós o seu amor, digno Ele de adoração. Mas quando o silêncio de Deus é tudo que a gente tem o que fazer nessa hora, será que a gente louva e adora, ou lamenta e chora? Qual é a nossa reação? Quero ver adorar no olho do furacão, quero ver adorar no vale, na prisão, quero ver adorar na tempestade e na dor. É assim que Deus conhece um verdadeiro adorador. Quero ver adorar no olho do furacão, quero ver adorar no vale, na prisão, quero ver adorar na tempestade e na dor. É assim que Deus conhece um verdadeiro adorador. Mas quando o silêncio de Deus é tudo que a gente tem o que fazer nessa hora, será que a gente louva e adora, ou lamenta e chora? Qual é a nossa reação? Quero ver adorar no olho do furacão, quero ver adorar no vale,
na tempestade e na dor. É assim que Deus conhece um verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador. Amém. Glória a Deus. Benção, né, irmãos? Benção. Teófilo, não tem como colocar essa letra aí, não? Entrar no programa da... Não tem? Sky Internet? Ok. A gente vai aprender essa música, vai cantar novamente, a gente vai aprender, tá bom? Pastor Josué, vem cá. Não pode dizer que nós somos da mesma idade, porque ele é um garoto, né? Eu era pastor em Conselheiro Pena, e lá ele, Jorge Linhares, Chico Malaquias, Roberto Calil e uma turma. O Ricardo não fazia parte, mas não foi, né? Então já nos conhece há muito tempo. E hoje eu tive a satisfação de participando do culto aqui hoje, com o pastor Valério, aniversário do pastor Valério, da pastora Fabilene. Eu tive o privilégio de poder reencontrar esse jovem aqui, né? E foi uma alegria poder relembrar os tempos antigos, idos, né? Irmãos, eu estou preparado para ministrar durante todo esse mês sobre a família, mas eu não resisti, queridos. A mensagem que eu ouvi hoje, eu falei: Senhor, Tu vais ministrar o nosso coração hoje, como o Senhor ministrou ao meu. Eu queria que os meus irmãos fossem edificados com a mensagem que esse jovem pastor vai trazer para o seu coração e para o meu. Mas eu queria te pedir, faça uma oração, diga: Deus, fala ao meu coração hoje. Abra o meu ouvido, porque você vai ouvir Deus falar. Deus vai trazer uma palavra para o seu coração hoje, com certeza. Tá bom? Ó Senhor, dá-nos ouvidos atentos, corações sensíveis e abertos para ouvir e receber a Tua palavra. Deus, usa o Teu servo da graça. Sei que Ele já falou muitas vezes, em muitos lugares, mas que não falte a Ele a unção e a graça para ministrar a nós nesta noite. Apesar desse número tão pequeno hoje aqui, mas que aqueles que aqui vieram e que nos acompanham via internet sejam tocados, alcançados poderosamente pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. A graça e a paz, amados irmãos, amém? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite com vocês e poder rever, né, o pastor Carlos, um homem de Deus. E eu confesso, irmãos, que realmente Deus está aqui nesse lugar. E como um simples pano de fundo para aquilo que nós queremos compartilhar com vocês aqui nessa noite, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 126. Porque foi exatamente isso que aconteceu conosco. Deus, Ele é maravilhoso, fiel, presente na tribulação. Ele é o nosso Deus. Mesmo assentados, mas em reverência, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu glorifico a Deus, porque esse texto nos fala de quando Deus restaurou a sorte do seu povo, o povo de Israel, que estava ali preso na Babilônia, e Deus então restaura a sorte daquele povo, e ali então já ficou aquele burburinho entre as nações, de que grandes coisas Deus estava fazendo na vida daquele povo. E depois o salmista aqui lhe diz: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. E eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas na sua vida,
nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. E foi exatamente isso que Deus fez conosco no início do ano passado. Deus, Ele restaurou a nossa sorte. Quando realmente tudo poderia se pensar como uma tragédia, uma fatalidade, algo realmente inimaginável. Mas Deus, Ele é o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe todas as coisas e nada passa desapercebido aos seus olhos. E Deus, Ele cuida dos seus, Ele cuida do seu povo, assim como Ele está cuidando da sua vida. Talvez você está passando por um momento onde você anseia por uma restauração da sua sorte. Mas eu quero dizer para você, Deus está aqui hoje, nessa noite, e Ele também quer restaurar, e Ele vai restaurar a sua sorte em nome de Jesus. Porque foi assim conosco, quando no início do ano passado, saímos de Belo Horizonte para irmos para Nova Era, uma cidade próxima, 140 quilômetros. Abastecemos o carro, tínhamos um Polo hatch, não sei se aqui o pessoal conhece esse carro, acho que não tem aqui, da Volkswagen, um carro muito bom, tinha acabado de fazer uma revisão, e ali então abastecemos o carro, oramos, como sempre fazíamos, e então pegamos estrada, era mais ou menos 10 horas da noite, e uma viagem muito tranquila, tinha dormido durante o dia, e estava tudo muito tranquilo, uma viagem tão tranquila, a estrada vazia, até pelo horário, eu sempre gostei de dirigir à noite, nunca tive problema quanto a isso, mas quando chegou ali num certo ponto daquela estrada, no quilômetro 360, já chegando em João Molevade, uma cidadezinha próxima, e ali então eu havia até ligado, nós havíamos ligado para minha sogra, ela já havia arrumado as nossas camas, ela já havia preparado o jantar, e eu disse para ele, olha, estamos chegando, falta pouco, faltava mais ou menos uns 30 quilômetros para chegarmos ao nosso destino. Só que naquele quilômetro 360 daquela BR-262, da 262, Deus então interveio ali e nós não chegamos ao nosso destino. Porque naquele quilômetro, ao fazer uma curva muito simples, as nossas filhas estavam dormindo no banco de trás, e eu e minha esposa na frente, conversando, trocando ideias, e ali então, naquele quilômetro, naquela curva, o carro então começou a fazer um zigue-zague, e eu não entendi o que estava acontecendo, e o carro foi indo para a contramão de direção. E quando ele estava indo para a contramão, a minha esposa então avista os faróis de uma grande carreta que vinha ao nosso encontro. Ela disse, amor, você está vendo? Olha os faróis da carreta. A carreta está se aproximando. E eu virei para ela na mesma hora e falei assim, meu amor, mas olha aqui o volante. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo mudar a direção. E naquele momento então eu falei assim, Deus, tira a gente daqui, tira a gente daqui. Era a única coisa que eu conseguia dizer. Mas o choque foi inevitável, porque foi muito rápido. E nós percebemos que a carreta tentou frear, porque a traseira dela foi fechando a mão de direção. Só que foi inevitável o choque. Nós então batemos de frente com aquela carreta. E ao bater de frente, o carro rodou e voltou para a mão de direção. Então nós não imaginávamos o que ainda estava por vir ou o que ainda veríamos. Porque naquele momento que bateu, rodou, voltou, eu achei que estava tudo bem. Bateu, aleluia, parou, glória a Deus. E então viro para minha esposa, amor, tudo bem? Ela, tudo bem. Mas quando nós olhamos para trás, irmãos, para poder ver as nossas filhas que estavam dormindo no banco de trás, nós não vimos as nossas filhas, nós vimos foi o asfalto, porque o carro se partiu ao meio, ele se dividiu ao meio. E eu quero mostrar aqui algumas fotos para que vocês tenham, não para causar assim, não, é para que vocês tenham uma noção do que nós experimentamos. Mas eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que eu vou compartilhar aqui com vocês fica em segundo plano, porque o meu maior objetivo aqui é glorificar o nome do Senhor, porque Ele é um Deus presente na tribulação. E assim como o salmista disse no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam.
Nós passamos pelo vale da sombra da morte naquele momento, mas Deus esteve presente ali conosco. Passa para mim, por favor, essas 2 primeiras fotos, para que vocês possam ter uma noção. Assim ficou o carro. Passa a próxima. Aqui vocês estão vendo a parte da frente, lá no fundo, vocês estão vendo essa parte. Aqui era a traseira do carro. O carro se dividiu, ele partiu em 2. E eu então virei para minha esposa, ela tudo bem, Quando olhamos para trás e não vimos as nossas filhas, ficamos procurando, e quando olhamos para o lado, nós vimos a metade do carro, a uns 20 metros, mato adentro, lá. E ali então, antes mesmo de sair do carro para acudir as nossas filhas, nós já ouvimos uma freada muito forte. Era uma carreta que vinha atrás da gente. Era uma carreta que havíamos ultrapassado há poucos instantes. E aquela carreta, então, ficamos olhando ali para trás e vendo aquela carreta freando e a traseira dela fechando a mão de direção também. E um carro que vinha atrás daquela carreta não conseguiu parar, bateu naquela carreta. E ali, então, nós ficamos entre 2 carretas. Mas desde aquele momento nós já percebemos a presença de Deus, porque Deus nos invadiu com uma paz sobrenatural, uma paz que não se pode explicar e eu não consigo explicar para você, mas é a palavra de Deus se tornando presente na nossa vida naquele momento. Porque uma coisa eu digo para vocês, essa palavra é a verdade, esta palavra é viva e ela é eficaz. Porque uma coisa é quando nós lemos a palavra, nós pregamos essa palavra, mas quando você experimenta e vive do que essa palavra fala, então algo se torna realmente forte na sua vida e diferente. E isso faz toda a diferença na sua vida, porque esta palavra é para ser vivida. Porque uma coisa eu sempre disse para a igreja, eu quero viver o que eu prego e quero pregar o que eu vivo. E ali então, naquele momento ali, tão surreal, mas um quadro tão realmente, aparentemente de tragédia, Deus realmente nos invadiu com a sua paz, irmãos. Porque mesmo naquela situação, eu então virei para minha esposa, amor, então tudo bem, vamos descer. Tiramos o cinto, descemos do carro e entramos mato adentro para poder acudir as nossas 3 filhas. Tínhamos a Clarinha de 5 anos, estava atrás de mim na sua cadeirinha, a Paula de 7 estava no meio e a Laura de 13 estava na ponta atrás da minha esposa. E ali então, quando nos aproximamos, que entramos nesse mato e nos aproximamos ali daquela parte, nós já pudemos ver, na mesma hora, que Deus já havia levado a nossa caçula. Ela morreu na hora. Uma menininha de 5 anos, ela foi atingida em cheio. E ali então, quando eu vi aquela cena, eu falei assim, amor, Deus levou a Clarinha. E ela então falou assim, eu estou vendo. Mas olha, mas mesmo vendo aquele quadro, a paz não saiu de dentro de nós. Nós continuamos em paz, não desesperamos, não nos afligimos, pois nós entendemos desde o início que Deus estava naquele negócio. Era plano de Deus em alguma coisa. Mas realmente era ali a adrenalina muito alta, porque era, irmãos, é algo realmente surreal, é algo realmente inimaginável. Mas naquele momento, então, enquanto eu me aproximava da Clarinha, a minha esposa deu a volta para acudir a nossa filha mais velha, porque ela estava atrás dela e ela estava ali presa ao cinto, dobrada, assim encurvada, já toda ensanguentada. E ela estava literalmente toda quebrada. E ali então, enquanto a minha esposa deu a volta, eu me aproximei da Clarinha. E eu pude então chegar perto dela, tocar naquela menina, e poder levantar os olhos aos céus e dizer, Senhor, eu acho que agora eu posso dizer como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, irmãos, você viver e ver assim a sua filha naquela condição, mas você levantar os seus olhos aos céus e agradecer a Deus. Mas Deus me deu graça, eu pude fazer aquilo. E ali então, enquanto então, aí depois eu já olhei, que eu percebi que a nossa filha do meio não estava no carro, a Paula. E então perguntei, amor, você está vendo a Paulinha? Ela, não estou vendo a Paulinha. E ali então eu comecei a procurá-la no meio do mato. Paulinha, Paulinha, Paulinha. E daí o pessoal já chegando para nos ajudar no meio da estrada, eu já percebi, e uma moça saiu, só ouvi uma voz dizendo, tem uma aqui. E quando então eu volto
volto para a BR. Irmãos, eu passei por cima da minha filha e não a vi. Ela estava na valeta da BR, onde passa a enxurrada d'água. Ela estava naquela valeta dobrada e respirando com muita dificuldade. Eu não sabia a gravidade ainda, mas ao ver a minha filha daquele jeito, naquele ímpeto, eu então já me aproximei dela. Peguei, desdobrei ela, coloquei ela deitada na minha perna. E ali na mesma hora eu coloquei a mão na cabeça dela e repreendi o espírito de morte. Algo que eu sempre ouvi o pastor Jorge falando: em caso de acidente, repreende o espírito de morte. E então eu pus a mão na cabecinha dela e repreendi o espírito de morte na vida dela. E ali então, a minha esposa, enquanto isso, deu a volta, pegou a Laura, tirou ela do cinto, e ela então, toda ensanguentada, em estado de choque, porque as 3 estavam dormindo. E ali então a minha esposa coloca ela deitada no seu corpo, e a minha esposa então começa a apalpá-la, dos pés à cabeça, para poder ver se ela estava inteira. Porque era de madrugada, era aproximadamente 00:30, no meio de uma BR, tudo escuro. E a minha esposa então, ela me conta que ela foi apalpando desde os dedinhos do pé, e foi, graças a Deus, os 5 estão aqui. E depois foi subindo nas suas pernas e tocando em cada parte do seu corpo. E a cada momento ela ia glorificando e agradecendo a Deus, porque estava ali. E naquele momento então, ao ver aquela situação e aquela multidão de gente chegando, o pessoal já até chorando, o pessoal em desespero, eu então me levantei para aquela multidão e disse assim: olha, fiquem tranquilos, nós estamos em paz. Eu sou pastor da Igreja Batista de Getsemane. E tudo que está acontecendo é da vontade de Deus. Ele já levou a nossa caçula. Tem 2 aqui que estão entre a vida e a morte. Mas Ele nos deu uma paz que excede a todo entendimento. Ele ama cada um de vocês. Entreguem a vida de vocês para Jesus, porque Ele ama cada um de vocês. E ali então pude falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E ali então deixei a minha filha com uma moça que estava ali, de uma família, e ela foi tomando conta ali da minha filha, e eu fui tomando pé da situação. Para vocês terem uma noção de quem é a Clarinha, pode passar agora. Essa é a Clarinha, que agora está na glória. A nossa filhinha de 5 anos, uma menininha fantástica, era uma menininha assim, diferente das outras 2, extremamente obediente. Eu estava trabalhando em Mariana nessa época, é uma cidade próxima de Belo Horizonte, e eu voltava só final de semana, mas dias antes do acidente, pastor, Deus pôs no meu coração, vai e volta todo dia. Era Deus nos preparando. Sabe o que isso me mostra, irmãos? Que Deus não nos pega de surpresa em nada. Ele nos prepara para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Porque Deus, Ele é amoroso. Ele cuida da nossa vida. E Ele estava cuidando das nossas vidas, irmãos. Eu posso dizer para vocês que mesmo Deus tendo levado essa menina, que morreu na hora, e aí eu glorifiquei a Deus porque ela morreu na hora, porque não ficou agonizando, porque ela já acordou lá na glória. Então isso me deu descanso no meu coração, porque ela não foi para o inferno, ela não morreu sem Jesus, porque das crianças é o reino dos céus. E eu creio que ela está lá. E aí então naquela situação, eu então comecei a ir e voltar todo dia, de Mariana, 100 quilômetros, às vezes gastava 4 horas de viagem, de ida e volta no ônibus, mas eu vinha todo dia, porque elas estavam de férias, eu queria ficar mais com elas, e eu percebi que essa menina estava diferente, ela queria o tempo todo ficar comigo, o tempo todo ela queria ficar perto do papai, ela estava na poltrona, ela vinha correndo, subia atrás de mim e mexia na minha cabeça, eu acabava de almoçar ou jantar, em vez dela ir correr para brincar como sempre fazia, ela quer, papai, quero sentar no seu colo. E ela então vinha, sentava no meu colo. Eu falei assim, meu Deus, essa menina está diferente. O que está acontecendo com essa menina? E 2 dias antes do acidente, essa menina, à noite, ela sempre dorme tranquila, sempre dormiu tranquila. E ela disse para mim, papai, estou com medo. E eu então disse, vem para cá. E ela saía do quarto dela e deitava ao meu lado. Eu passava o braço por ela. E eu fazia questão de olhar o rostinho dela. E aquele rostinho de satisfação, de sentir a segurança do braço do Pai. É assim que Deus faz comigo e com você.
quando nós estamos aflitos, quando estamos com medo, quando estamos passando pelo olho do furacão, Deus, Ele está presente ali, e Ele coloca o braço dEle sobre nós, para nos dar o descanso, para nos dar a paz, porque Ele é socorro bem presente na tribulação. E eu glorifico a Deus. E essa menina então estava assim, diferente. Ela chegava para mim: papai, pode comer colher na Nutella? Toda criança gosta de Nutella. E eu sempre dizia não, minha esposa, não. Mas naqueles dias eu falei assim: pode. Aí ela, yes. Aí saía correndo, pegava a cadeira, subia em cima, pegava em cima da geladeira, pegava a colher, punha Nutella e saía, ficou comendo colher na Nutella, lá. Aí daí a pouco a outra do meio, a Paulinha ia lá, é lógico, esperta pra caramba, já também pegava e punha colher na Nutella e saía as meninas tudo comendo colher na Nutella. Daí a pouco ela chegava para mim: papai, pode pular na sua cama? E eu sempre falava: não, porque minha esposa, não, porque senão cai, machuca. Mas naqueles dias eu disse: pode. Eu estava meio assim, laissez-faire, pode. E ela, yes. Aí saía correndo, que é tatalzinho pelo corredor do apartamento. Daí a pouco, estou pulando na cama do papai. Aí daí a pouco a Paulinha já ia correndo, daí a pouco eu também ia, eram os três pulando em cima da cama. Era tudo Deus nos preparando para aquilo que Ele queria fazer. Porque Deus realmente é assim, Ele não nos pega de surpresa. Ele nunca vai pegar você de surpresa. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque você pode ver que no início realmente pode parecer algo trágico, algo realmente de uma fatalidade. Mas eu digo para você, Deus mudou a nossa sorte, mesmo Ele tendo levado a nossa filha. E eu percebia que realmente ela estava diferente. Pode passar essa Clarinha. Eu até brinquei com o Ricardo, porque parece muito com o filho dele, caçula. Ele ficou assim, mas como assim? Mas agora ele está vendo aqui as fotos. Realmente o rostinho, o jeitinho, o olhar é muito parecido. Pode passar. Aqui quando ela fez 4 anos. Pode passar. Aqui foi quando ela fez 5. Foi 2 meses antes do acidente. Foi em novembro de 2013, quando ela fez 5 anos de idade. Em janeiro de 2014, do ano passado, aconteceu o acidente. E Deus a levou. Eu digo para os irmãos, como o livro que nós escrevemos, que é o livro que está ali, está aqui à frente, quero mostrar para os irmãos. Vida em meio à morte. É o livro que conta essa nossa história do antes, durante e depois. Porque eu digo para vocês, como a palavra de Deus mesmo fala, que se o grão de trigo não morrer, ele fica só na terra. Mas quando morre, dá muito fruto. E eu glorifico a Deus, porque essa menina foi um grão de trigo que morreu para dar fruto. Eu digo algo mais para vocês. Dias antes do acidente, irmãos, pastor, eu estava pregando sobre Abraão. Eu estava pregando exatamente de entregar o filho da promessa. E eu me lembro que quando eu estava pregando para a igreja sobre esse texto, eu apontei para as nossas 3 filhas assim, e eu disse para a igreja: vocês estão vendo as nossas filhas? Elas não são nossas. Se Deus quiser levar, Ele leva. E quase levou as 3. E dias antes também, eu estava pregando sobre Jó, falando sobre a experiência de Jó, e de como que Jó não murmurou. E eu digo para vocês, em nenhum momento passou no nosso coração nenhuma dúvida, nem sequer alguma sombra de dúvida em questionar a Deus, ou duvidar de Deus, ou falar alguma coisa, algum porquê. Porque Deus havia feito isso conosco. Porque Deus, Ele fez isso para glorificar o nome dEle. Foi simplesmente para isso. E vocês vão entender mais à frente. Pode passar. Então, aqui já começa uma nova história. Realmente é Deus mudando a nossa sorte, irmãos. Porque Deus, Ele faz isso. Porque naquele momento, então, do acidente, as nossas filhas foram estabilizadas ali no meio da estrada. Os anjos do asfalto, que são esses homens que fazem um trabalho voluntário, eles ficam em trechos da BR, e quando acontece o acidente, eles chegam antes da ambulância, imobilizam os acidentados até que a ambulância chegue. E quando eles chegaram, imobilizaram a nossa filha mais velha, e imobilizaram também a nossa filha do meio, a Paula. Só que a Paula, a situação dela era tão grave, que não dava tempo de esperar a ambulância. E eles então a colocaram naquele carro deles mesmo, e correram com ela para o hospital. No meio do caminho, o paramédico disse para minha esposa: você está em estado de choque. E a minha esposa virou para ele e disse assim: não estou em estado de choque. Pela segunda vez ele falou assim: não, você está em estado de choque. Pela segunda vez ela disse: eu não estou em estado de choque.
E pela terceira vez ele insistiu: você está em estado de choque, porque é impossível. Irmãos, esta palavra é impossível, ela existe no nosso dicionário, mas aqui nesta palavra, você nunca vai encontrar essa palavra. Neste livro você nunca vai encontrar a palavra impossível, porque para Deus não existe nada impossível. Porque Deus mesmo disse para Jeremias, ele disse: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não, porque para Deus tudo é possível. E aquele médico disse: porque é impossível uma mãe que vê uma filha morta e que está levando 2 morrendo para o hospital, ficar nessa paz e nessa tranquilidade que você está aqui dentro do carro. E a minha esposa, pela terceira vez, irmão, sem titubear, sem pensar, sem 2 vezes, ela disse para ele, pela terceira vez: doutor, eu não estou em estado de choque. Tudo que está acontecendo conosco é da vontade de Deus, e Ele nos deu uma paz que excede a todo entendimento. Eu sei que não é fácil, porque aqui tem mães, aqui tem pais, e nós lutamos em dar o melhor para os nossos filhos, nós nos esforçamos por eles, nós amamos os nossos filhos. Mas a minha esposa respondeu isso para aquele médico. E ali então correram com ela para o hospital. Daí a pouco chegou a Laura também na ambulância. E ela já estava sendo estabilizada, mas a situação era grave. E a Paula era mais grave ainda, que quando ela chegou no hospital, eles queriam tirar uma tomografia dela. Eles então ligaram para o médico, chefe da equipe, que estava de folga. E ele então aguardaram a chegada dele. Quando ele chegou e ele viu a nossa filha, ele disse: não vai tirar a tomografia não. Pode levar para o bloco cirúrgico, porque se tentar tirar uma tomografia, ela vai morrer agora no meio do caminho. E ali então, levaram para o bloco cirúrgico. Aquele médico então abriu a nossa filha e retirou o baço, porque ele explodiu. Ela estava tendo uma hemorragia interna, porque o baço é puro sangue, e ela estava literalmente morrendo. Eu não sei, irmãos, qual teria sido o que poderia ter acontecido se eu não tivesse colocado a mão na cabeça da minha filha e repreendido o espírito de morte. Talvez ela não estaria viva, talvez ela não estaria conosco hoje. E para vocês terem uma noção, vocês estão vendo aqui a Laura. Essa menina, a mais velha, ela teve traumatismo craniano grave, ela teve perfuração do pulmão esquerdo, ela quebrou cabeça, pescoço, mandíbula, braço e perna. Ela ficou toda quebrada. Essa menina estava toda ali ensanguentada, realmente numa situação muito difícil, realmente num estado muito grave. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele sabe o que faz. Deus não levou as nossas filhas na hora, porque Ele tinha algo para fazer na vida delas, porque Deus é assim. Às vezes na hora a gente não entende, mas daí a pouco Deus mostra o favor, a graça dEle e a misericórdia dEle nas nossas vidas. E ali então ela foi sendo estabilizada. Desde quando aconteceu o acidente, lá na estrada mesmo, eles colocaram esse colar cervical nela, porque ela quebrou aqui atrás, no pescoço. Então ela não podia tirar para nada, nem para tomar banho, nem para dormir. Teve que usar durante 3 meses, ininterruptamente. Não podia tirar para nada. A situação dela era muito grave. Para vocês terem uma ideia, nem morfina que eles davam para ela tirava a dor dela. Tal a dor que essa menina sentia. Pode passar a próxima. Essa é a Paula, a nossa filha do meio, que não estava no carro, que eu não sei se o cinto arrebentou, não sei se ela tirou o cinto, só sei que ela voou do carro. Talvez isso também foi o livramento de Deus na vida dela, porque se de repente ela estava igual a irmã caçula do lado dela, como a outra estava, de repente ela não estaria aqui conosco. Mas Deus sabe o que faz. Deus muda a nossa sorte. Deus, Ele muda a sua sorte. E essa menina, para vocês terem uma ideia, essa menina ficou 11 dias em estado de coma. Os médicos olhavam para ela e diziam que ela não tinha nem 10% de chance de sobrevivência. Mas eu digo uma coisa, a palavra final é de Deus. Irmãos, pode ter menos de 10%, pode ter 5%, 2%, 0%, pode ter número negativo de chance de sobrevivência. A última palavra é a que vem de Deus. E para você ter uma noção da gravidade que essa menina ficou, ela teve, vocês podem ver que ela tem um curativo aqui na cabeça. É porque eles colocaram um catéter para medir a pressão craniana. Porque uma pressão craniana de uma criança pequena, o normal é 12. Um adulto de 15 a 18
E a pressão craniana dessa menina chegou a 45. É incompatível com a vida. Ela poderia morrer a qualquer momento. Os médicos já tinham cessado todos os procedimentos nela. Eles estavam apenas aguardando ela falecer para nos dar a notícia. E ali então, além disso, ela teve perfuração. O baço explodiu, os 2 pulmões dela foram perfurados e ainda o esquerdo, ele explodiu, ele esfarelou o pulmão esquerdo dela. E essa menina ficou 11 dias em estado de coma. Teve uma noite que eu fiquei com essa menina, pastor, de 10 da noite até as 2 da tarde do outro dia, sem piscar o olho, lutando literalmente com ela, para que ela não tirasse os aparelhos, porque eles estavam reduzindo a medicação, e essa menina começou a ter alucinações. Ela olhava para cima, para o teto, vendo coisas, fazendo aquele roxinho de medo, de assustada, e eu ficava, Deus, o que é isso? Eu não aguento isso. O Senhor já levou a minha filha caçula. Ver a minha filha assim é terrível. Ou o Senhor faz alguma coisa, ou o Senhor pode levar também. Porque desse jeito eu não aguento. Fiquei 17 horas, sem sair do lado dela, segurando a mão, porque toda hora ela puxava um tubo, eu enfiava de novo. Ela puxava, queria puxar a agulha, eu segurava a mão dela. E foi assim durante 17 horas, porque eles não podiam medicá-la mais. Tinha que reduzir a medicação, para ela poder, o organismo dela reagir, para ela poder viver. E essa menina foi lutando por isso. E não foi fácil. Nós então, quando trouxeram aqui lá para o Mater Dei, em Belo Horizonte, enquanto eles levaram elas para o hospital, eu fui para o cemitério para receber a nossa filha caçula. E ali tivemos o enterro dela. Uma multidão estava ali. Enterramos a nossa filha, fomos para casa, eu e a minha esposa. Quando nós chegamos em casa, no corredor do apartamento, a minha esposa chorando virou para mim e disse, eu quero as minhas filhas de volta. E eu virei para ela, seu pedido é muito perigoso. Porque se Deus não quiser devolvê-las, e se Deus quiser levar, como já levou a Clarinha, vamos orar diferente, vamos entregar para Deus também e deixar Ele fazer o que Ele quiser. E ali então orei com ela, falei assim, Deus, o Senhor já levou a nossa filha caçula, ela já está com o Senhor aí na glória. Se o Senhor quiser agora levar a Laura e a Paula, pode levar. Agora, se acharmos graça aos teus olhos, eu te peço, Senhor, que se o Senhor resolver devolvê-las, que elas voltem sem nenhuma sequela. Oramos, fomos para o hospital. E Deus então começou a manifestar a glória dele ali. Esse negócio se espalhou pela internet. Virou realmente assim uma história. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e fora do Brasil. E vocês aqui também estiveram orando por nós. Muitos de vocês aqui oraram pelas nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Agora imagina uma multidão de justos orando por algo, por uma causa e um objetivo. Imagina o que Deus pode fazer. E assim Deus foi fazendo, irmãos. E a cada momento, a cada dia eu ia postando um milagre. Eu ia postando aquilo que Deus estava fazendo na vida das nossas filhas. E Deus realmente foi maravilhoso. Ali no hospital mesmo, eu comecei a orar por recém-nascidos dentro do hospital. Crianças que estavam ali lutando por sobrevivência. E as mães viam a gente naquela paz, mesmo sabendo do nosso caso, que as nossas filhas estavam ali entre a vida e a morte. Elas chegavam para mim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Ela está ali, está lutando para a sobrevivência. Eu estou vendo que você está tão bem, você está tão feliz. Então vem orar pelo meu filho. E ali então começamos a orar. E Deus começou então a manifestar a glória dele na vida daquelas crianças. Muitas delas, irmãos, deixaram a UTI rapidamente. E eu pude então glorificar a Deus. Esse Deus, é lógico, numa proporção infinitamente inferior, mas eu estou me sentindo igual o Jó aqui agora. Enquanto eu estou orando por essas crianças, o Senhor está restaurando a nossa vida e está mudando a nossa sorte. Irmãos, eu glorifico a Deus por tudo que aconteceu. Então Deus começou a manifestar a glória dele. A Laura, ela teve traumatismo craniano, deu edema na cabeça dela, o edema sumiu de uma hora para outra. Os médicos ficaram impressionados, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E eu, como pai, a minha esposa como mãe, a gente estava achando muito natural a recuperação tão rápida
Irmão, só que não é assim. Na realidade, isso não funciona. Não é assim que acontecem as coisas no hospital de duas crianças que chegam entre a vida e a morte numa UTI. Só que para a gente estava muito natural. Mas Deus então foi manifestando a glória dele, irmãos. Deus foi glorificando o nome dele. A Laura mais velha teve o traumatismo, daí a pouco sumiu. Fizeram a tomografia da cabeça dela. O médico dizia, ela tem uma lesão importante. Ele não dizia o que era. Ele não falava para mim o que ela tinha. Só falava assim, tem uma lesão importante. Estou preocupado. E eu via que ele estava realmente muito preocupado. Só que, irmãos, Deus é maravilhoso. Quando tirou a tomografia, ele me ligou. Papai, fica tranquilo. A sua filha não vai ter nada na sua cabeça. O edema e o traumatismo simplesmente desapareceu. E eu então ia glorificando a Deus, ia postando lá na internet. E ali Deus então foi manifestando a glória dele. O dreno no pulmão dela foi retirado com pouco tempo. Daí a pouco essa menina já começou a se alimentar, daí a pouco já transferiram ela para o quarto lá no apartamento do hospital. Só que a Paula era mais grave, porque o traumatismo craniano dela foi muito grave. Mas Deus também começou a manifestar a glória dele. O pulmão direito, que estava melhor, com pouco tempo o dreno foi retirado. O traumatismo craniano que ela teve, eles estavam preocupados porque ela estava com dificuldade de se movimentar, e a gente percebia isso porque elas foram muito atingidas do lado esquerdo do cérebro, e o lado esquerdo comanda o movimento do lado direito. Então o lado direito dela estava mais lento. E um primo meu que é médico lá em Divinópolis, numa cidade lá, ele foi lá no hospital para ver as nossas filhas. Então quando ele viu a Paulinha assim, mesmo com dificuldade ainda para se movimentar, ele falou assim, fica tranquilo, papai. Olha lá, ela está movimentando. Nossa, fica em paz, vai dar tudo certo. E Deus então foi realmente fazendo algo maravilhoso na vida dela. Daí a pouco, o traumatismo craniano desapareceu. Era Deus realmente manifestando a glória dele. E eu fui a cada dia glorificando a Deus, ia postando, ia realmente apresentando para a igreja um milagre, uma bênção, de tudo aquilo que estava acontecendo conosco. Pode passar. Essa foto agora é o encontro das duas. Foi o primeiro encontro que as duas tiveram na UTI, porque elas ficavam separadas por um biombo, e elas não se viam. Só que a Laura, ela já estava gritando, ela gritava, ela queria ver a irmã. Eu quero ver a Paulinha, eu quero ver a Paulinha. E ali então, quando a Paulinha, eles reduziram a medicação, que ela já começou, né, ainda meio grogue, voltar mais ou menos ao normal, então eles promoveram o encontro das duas. Foi realmente muito emocionante, os médicos chorando, as enfermeiras chorando, e elas estavam assim, você pode ver a Laura já com o braço ali daquele jeito, a perna dela também estava com gesso, porque quebrou, e ela ali daquela forma, a Paulinha ainda meio assim, ligada ainda em alguns aparelhos, né? Mas graças a Deus, tudo foi caminhando conforme o plano de Deus. E Deus nos dava aquela paz, irmãos, não saía. A gente ficava tranquilo, porque a gente sabia que estava nas mãos de Deus. E Deus então foi operando a cada dia. Pode passar. Aqui acontece algo maravilhoso, indescritível. Porque quando nós oramos lá em casa, e nós pedimos, né, que se achássemos graça aos olhos de Deus, que Ele nos devolvesse as nossas filhas sem nenhuma sequela, eu acho que Deus realmente resolveu atender a nossa oração. Porque vocês estão vendo duas tomografias. Essa do lado de cá é a do dia do acidente. Aquela de lá, 3 dias depois do acidente. Quando tirou a primeira tomografia, o médico, o cirurgião torácico, ele me procurou e disse, você é o pai da criança? Eu falei, sou. Quero dizer uma coisa para você. O pulmão da sua filha, o esquerdo, ele explodiu, ele esfarelou. E nós estamos esperando só estabilizar para abrir e retirar o que sobrou. Olhei para ele, tudo bem. Foi embora. No segundo dia, dia 17, um dia depois, tirou uma segunda tomografia. É aquele mesmo médico agora me procura e diz assim, olha papai, o pulmão reagiu um pouquinho. E agora já não vamos mais abrir e retirar tudo. Vamos retirar apenas o lobo inferior. Porque o pulmão direito, irmãos, ele tem 3 lobos. O pulmão esquerdo tem 2 partes. Ele falou assim, nós vamos abrir e vamos retirar a parte de baixo, porque explodiu, esfarelou. Eu falei, tudo bem.
3 dias depois do acidente, tirou a 3ª tomografia. Esse mesmo médico chega para mim: papai, tem uma notícia, o pulmão reagiu um pouquinho mais, e por enquanto não vamos fazer nenhum procedimento cirúrgico, apenas um tratamento conservador, mas provavelmente vamos ter que abrir e retirar alguma coisa. Eu falei: tudo bem. Daí a pouco, uma enfermeira do hospital, chorando, ela me traz essas 2 tomografias, me chama num canto do hospital. Ela é evangélica, cristã em Jesus. Ela me procura e diz assim: Josué, você não tem noção do milagre que Deus fez na vida da sua filha. Eu falei assim: então me conta. E ela chorando, ela me mostrou essa tomografia, falou assim: Josué, está vendo essa tomografia? Está tudo branco, quase tudo branco. Eu falei: tá, é porque está bom, está ruim, o que é isso? Não, Josué, está muito ruim. O pulmão da sua filha explodiu, então ele está muito machucado. Ah, é? É. Aí ela vai e me mostra a outra tomografia. 3 dias depois do acidente, ela me mostra aquela tomografia. E ela vira para mim: Josué, está tudo preto, né? Eu falei assim: quase tudo preto. Eu falei com ela assim: é porque piorou? Ela virou para mim e disse: não, é porque está perfeito. Oh, Lamaxereca, você pode aplaudir o Senhor? E ela chorando, ela virou para mim e disse: Josué, Deus regenerou o pulmão da sua filha. Sabe o que o médico me disse? Para ela, porque para mim ele não me disse. Ele virou para ela e disse: parece milagre. Em mais de 20 anos de profissão, eu nunca vi isso na minha vida, um pulmão ser regenerado. Mas isso é Deus, irmãos, que faz, porque para Ele não existe nada impossível. Então, irmãos, começando a ver tudo isso, como que eu vou ficar triste? Como que eu vou lamentar a morte da nossa filha? Como que eu vou me entristecer com alguma coisa ao ver a mão de Deus fazendo tantas coisas maravilhosas na vida das nossas filhas? E quando eu levei a nossa filha mais velha para casa, que ela saiu do hospital, 2h30 da manhã, uma mulher me aciona no Facebook, e ela diz assim: pastor, ora por mim, porque tem 1 ano que eu perdi a minha mãe, e eu não durmo direito, e tem 3 dias que eu não durmo, e eu tomo remédio tarja preta e faço tratamento psicológico. Irmãos, eu conversando com ela pela internet, eu mandei uma oração despretensiosa, mas meus irmãos, mesmo quando você faz uma oração despretensiosa para Deus, Deus está ouvindo a sua oração e Ele está respondendo. Porque naquela hora, irmãos, quando eu mandei a mensagem para ela, daí a pouco ela me volta a resposta: pastor, o senhor orou aí? Alguma coisa aconteceu aqui, eu comecei a ter sono. Daí a pouco ela me manda a 2ª mensagem: pastor, está ficando difícil de conversar, vamos ter que interromper essa conversa. E daí a pouco ela me manda já a 3ª: pastor, fui, não aguento mais, eu preciso dormir. E ela então foi embora. De manhã eu acionei ela, falei assim: meu Deus, será que ela foi arrebatada? E então, menina, o que aconteceu? Ela disse para mim: pastor, desde a hora que o senhor orou por mim, eu fui curada. Eu durmo igual uma criança, não tomo mais nenhum remédio. E eu fui agora no hospital, no médico, e ele me disse: você não tem mais nada, você pode ir embora que você está curada. Então, irmãos, era Deus manifestando a glória dele. E ali então Deus manifestou a glória dele, regenerou o pulmão da minha filha. E ali então ela ainda me disse: olha, e o milagre é maior. Eu falei: então me fala, porque eu já estou vendo tanta coisa boa, Deus já está fazendo tantos milagres, eu estou tão feliz com as pessoas que estão aceitando a Jesus. Meus irmãos, teve uma menina daqui de Nova York, que me mandou uma mensagem lá, ela entrou no meu Facebook, e ela disse assim: pastor, eu fiz questão de acompanhar a sua história pela internet, porque eu dizia comigo, que Deus é esse, que tira uma filha de um pai desse jeito, de uma morte trágica, que Deus é esse? Eu comecei a questionar a Deus, porque eu falei assim: eu achei um absurdo, porque tem tantas pessoas tão ruins neste mundo, estão vivas e continuam fazendo mal para tantas pessoas. E agora o Senhor, Deus levar uma menina, e de um pastor ainda. Então eu estava achando um absurdo,
mas algo me moveu a continuar acompanhando a sua história, porque eu imaginava, daqui a pouco a ficha cai, daqui a pouco ele não vai aguentar, ele vai desmoronar. Só que, meus irmãos, a cada dia eu ia agradecendo a Deus e glorificando o nome do Senhor por cada milagre, cada bênção, cada resposta que Deus ia fazendo. E aí por fim ela me disse: pastor, eu que caí em mim, eu é que realmente reconheci que existe um Deus nos céus, e é esse Deus tremendo, maravilhoso, e quero dizer, eu voltei para Jesus por causa do seu testemunho. Olá, machere cantalaias. Deus é tremendo. E aquela menina então me fala: o milagre é maior. Eu falei: então me conta. Eu falei: sabe por quê, pastor? Porque crianças recuperam mais rápido, só que crianças que chegam aqui no Mater Dei, no hospital, do jeito que as suas duas filhas chegaram, sabe quanto tempo elas ficariam internadas na UTI para começar a melhorar e depois ter que fazer um monte de tratamento? Eu nem fazia ideia, irmãos, porque eu estava vendo uma recuperação tão rápida das nossas filhas. Ela me disse: pelo menos 6 meses elas ficaram internadas. E para a glória de Deus, irmãos, a nossa filha, nossas duas filhas, as duas juntas, não ficaram nem 30 dias internadas no hospital. A Laura, a mais velha, ficou 2 semanas, e a Paulinha, que teve o pulmão regenerado, ela ficou só 3 semanas internadas no hospital. Pode passar mais algumas fotos? Aqui eu fiz questão de tirar essa foto, porque mostra um pouquinho das enfermeiras que cuidaram das nossas filhas, e eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu tinha uma visão desses profissionais, hoje eu tenho uma outra visão. Eles não são apenas profissionais que cuidam dali de pacientes, não. São anjos salvando vidas, porque eles lidam com a vida e a morte o tempo todo. E eles mesmos disseram para a gente: olha, o caso das filhas de vocês é um case de sucesso do hospital, porque a maioria das crianças que entram assim, como as suas chegaram, elas vêm a óbito. E eu realmente assustei, quase que eu caí para trás. Mas eu glorifico a Deus por tudo que Ele foi fazendo. Pode passar. Aqui foi um momento muito especial. As nossas filhas ainda não sabiam da morte da irmã. E a Laura foi até engraçado, porque quando ela foi para o quarto do hospital, ela pediu o celular porque ela queria ver a foto da Paula, da irmã. Só que ela é esperta. Menino, filhos são muito espertos. Eles passam a gente para trás. Esses meninos põem a gente no bolso. Pode ser pitiquinho, que passa a gente, passa a perna na gente. E ela pediu o celular, sabe para quê? Para entrar no WhatsApp. E ela entrou no WhatsApp, e quando ela entrou naquele negócio, aí o que ela lê? O pessoal da igreja comentando: olha, a Clarinha, Deus levou. Na mesma hora ela vira para mim: mas papai, a Clarinha morreu? Aí desabou a chorar. Chorou. Aí daí a pouco a gente foi conversando, olhei para minha esposa: agora é a hora de falar. Aí conversamos, explicamos tudo para ela, chorou, mas depois acalmou, ela foi entendendo que a irmã estava lá nos céus. Daí a pouco, a Paulinha, a mesma forma, vai para o quarto do hospital. Aí começa a perguntar: cadê a Clarinha? Cadê a Clarinha, papai? Cadê a Clarinha? O que ela está fazendo? Onde que ela está? Porque era assim uma com a outra. Nem à toa que o menino Caleb, o filho do Ricardo, está um grude com a Paulinha. Tem mistério de Deus aí nesse negócio. O menino está um grude com ela, impressionante. Tem hora que ela olha para mim: papai, o menino quer tomar banho com ela, quer ir no banheiro com ela, quer fazer cocô no banheiro com ela, quer tudo. Não quer largar minha filha de jeito nenhum. Tem mistério aí. É verdade. Aí essa menina vai: cadê a Clarinha, papai? Aí eu olhei para minha esposa: temos que contar. Aí contamos. Aí ela desabou a chorar e pediu uma folha A4. Dei a folha para ela e ela começou a desenhar. No rodapé da folha, ela desenha ela, eu, a irmã e a mamãe, todos de mãos dadas, sorrindo. E no alto da folha, ela desenha Deus, desenha Clarinha, de mãos dadas, os dois também sorrindo. Desenha aquilo e me mostra. Eu falei: ela entendeu. Não precisou dizer nada. É assim que Deus faz. Deus nos surpreende. Deus, Ele muda a nossa sorte. E muda é para valer. Não é meia sorte, não. Deus muda toda a nossa sorte. Pode passar. E aí eu levei elas lá para poder ver a irmãzinha, né, onde ela foi enterrada.
4 meses depois, Deus leva meu pai. Está lá também. Meu pai morreu dormindo, graças a Deus. E esse momento foi muito hilário, né? Foi muito, muito curioso. Eu acho que eu não estava bem, não. Acho que eu devia ter batido cabeça. Porque nesse dia estava um calorão. E eu virei para minhas filhas, vamos para o clube? Só que elas não podiam andar. Todas duas quebradas. Porque a Laura toda quebrada. E a Paula quebrou o acetábulo aqui, que é o ossinho da bacia, não podia andar. Eu viro para elas assim, vamos para o clube? Elas imediatamente, vamos. Eu pensei, Jesus, e agora? Moro em apartamento, irmãos. 4 lances de escada para chegar na garagem. Lá vai eu, desço com um, subo, pego a outra, desço com a outra, abro o carro, põe dentro do carro, aí vamos para o clube. Chega na porta do clube, 150 metros de distância da piscina. Não tinha uma cadeira de roda, não tinha nada para levá-los. Parei o carro na porta, tira uma, sobe uma escada, volta, pega a outra, sobe, leva, e o calor já, o suor descendo, já ali, já morrendo já, e aí ando mais um tiquinho com uma, ando mais um tiquinho com a outra, de repente quero levar as duas de uma vez, uma pega na frente, a outra atrás, e a gente começa a rir, cai os 3 no chão, desaba no chão os 3, e aí naquela luta, aí levo mais uma de novo, mais outra, aí graças a Deus conseguimos chegar na piscina, e pelo menos a piscina aquecida, né? Mas aí foi um momento assim muito gostoso, pode passar. E esse momento também foi muito especial, porque foi uma forma da gente guardar uma lembrança da Clarinha. Então a gente colocou algumas coisinhas que ela gostava mais. Esse vestidinho dela ali, meu Deus, só faltava andar sozinho, porque era o que ela mais usava, ficava com ele o tempo todo, não tirava para nada. E ali então fizemos essa caixinha com algumas fotos e algumas lembrancinhas dela, e está lá guardadinho. Falei assim, olha, é uma forma carinhosa, e o restante a gente desfez, deu de presente, doamos, jogamos fora algumas coisas, porque o bom é ter uma boa lembrança dela. E assim aconteceu. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acabou. Eu já estou finalizando. Deus mudou a nossa sorte, irmãos, porque mesmo em meio a toda essa situação, Deus realmente nos abençoou poderosamente. E ali então, durante 30 dias, eu carreguei essas meninas para lá e para cá. E daí a pouco elas começaram a rastejar pelo chão, andar com andador, cadeira de roda. Daí a pouco começa a andar sozinha, escorando pelas paredes. E sabe o que aconteceu? Deus voltou tudo ao que era antes. Impressionante. E para a glória de Deus, Deus ouviu a nossa oração. Sabe por quê? Porque depois desse tempo, dos 30 dias, as nossas filhas começaram a andar normalmente, viver como qualquer outra criança. E elas não fizeram nenhum tipo de tratamento. Pastor Jorge me ligou 3 meses depois do acidente. Josué, as meninas estão bem? Já estão fazendo fisioterapia? Eu falei, não. Como não, Josué? Eu falei assim, elas não têm nada, vão fazer o quê? Simplesmente, tudo voltou como era antes. Para a glória de Deus, irmãos. Elas não fizeram nenhum tipo de tratamento. Simplesmente tudo voltou ao normal. Como se nada tivesse acontecido. E eu digo para vocês, o único sentimento que nós temos é a saudade. Mas não temos nada além disso. Não temos dor da perda, nunca tivemos. Não sabemos o que é perda. Porque na verdade nós não perdemos a nossa filha, nós ganhamos 2. E digo mais, para finalizar, pastor. Deus não está, a preocupação dele maior não é como nós vamos partir aqui dessa terra. Senão realmente ele não deixava minha filhinha morrer como ela morreu. Senão Jesus mesmo não morria na cruz. E tantos outros homens, heróis da fé, não morriam como morreram. Mas a maior preocupação de Deus, irmãos, é quando nós chegarmos lá em cima, o nosso nome estar escrito no livro da vida. Essa é a maior preocupação de Deus. Porque se você não tiver Jesus, se nós não estivermos com Jesus, nós vamos para o inferno. Aí sim é perda. Por isso que Jó não perdeu 10 filhos, porque ele fazia sacrifício pelos seus filhos, caso eles haviam pecado contra Deus. E eu creio que Deus recolheu aqueles 10. Então eles não se perderam. E depois Deus dá mais 10. Porque senão, se Deus deu em dobro, tinha que dar mais 20. Deus não deu 20 de novo, deu mais 10.
porque ele não perdeu os primeiros 10. Da mesma forma, nós não perdemos a Clarinha. Ela está lá com Deus, com milhares e milhares de cristãos, irmãos nossos que já partiram aqui dessa terra. Mas um dia nós vamos encontrar com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então o livro está lá no salão ali ao lado. Se você desejar adquiri-lo, você vai estar nos abençoando. Esse livro está rodando o Brasil e agora os Estados Unidos entrou aqui, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E Deus nos deu esse livro onde eu conto em detalhes o antes, durante, o depois de tudo que aconteceu conosco. E eu estou passando aqui o mesmo preço que eu faço lá no Brasil. Apenas, aqui no caso, fazendo a transformação, apenas $5. $5. Para você ler e ser fortalecido, e para você também dar de presente, se você desejar. Então, e com esse livro, parte da renda, eu também estou ajudando um centro de recuperação de mulheres, lá em Belo Horizonte. Então, dessa forma também você vai estar nos ajudando. Então, eu louvo a Deus, muito obrigado, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Pastor. Muito obrigado, pastor. Eu tive abraçando hoje, dei um abraço na esposa dele, na Laurinha e na Paulinha, hoje pela manhã. E quero dizer para os irmãos que o sentimento é o mesmo. Você não vai vê-los, vai vê-las abatidas, ouvindo essa história. Elas estavam o tempo todo ali, eu olhava para ele e olhava para elas. Estava do meu lado ali, um pouquinho do meu lado. E com a mesma serenidade com que ele falava, elas recebiam a palavra. E ao final eu pude bater um papinho com uma e com a outra, abraçar as duas, e essa mesma serenidade. E a gente só pode atribuir isso a Deus, a essa paz que excede, que ultrapassa, que vai além a todo e qualquer entendimento humano. Não tem como explicar isso, irmãos. Uma perda mínima que às vezes tem, muitas vezes. A gente fica... Agora, eu queria deixar uma palavra para você. Oh, meu querido, não trata Deus como objeto, não. Põe Deus como prioridade na sua vida. Vale a pena servir a Deus, vale a pena servir ao Senhor, andar com o Senhor, amar o Senhor. Ponha Deus como prioridade na sua vida. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu queria encorajar os irmãos a adquirir o livro, vou falar um pouco mais sobre ele, mas eu queria ainda que a Vivi cantasse de novo aquela música. Eu acho que já tem até a letra ali, acho que ainda não? Ainda não. Mas vamos cantar, vai cantar mais uma vez. Acho que o coro dá para a gente cantar com você, viu, Vivi? Já é a terceira vez que eu ouço aquela história, mas essa vez acabou comigo. Quando a gente clama e Deus atende, no peito o coração se acende, até faz festa pro Senhor. A gente louva e a gente adora, e o que era triste foi embora, e o deserto enfim passou. O nosso Deus se mostra então fiel, Ele nos escuta lá do céu, responde a nossa oração. Sobre nós derrama o seu favor, revelando em nós o seu amor, digno Ele de adoração. Mas quando o silêncio de Deus é tudo que a gente tem o que fazer nessa hora, será que a gente louva e adora, ou lamenta e chora? Qual é a nossa reação? Quero ver adorar no olho do furacão, quero ver adorar no vale, na prisão, quero ver adorar na tempestade, na dor. É assim que Deus conhece um verdadeiro adorador.
quero ver adorar. No olho do furacão, quero ver adorar. No vale, na prisão, quero ver adorar. Na tempestade, na dor, é assim que Deus conhece um verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Irmãos, eu gostaria de encorajar os irmãos a comprar mais do que um livro. Quem sabe 2, quem sabe 3, ou se as suas condições puderem, mais. Tanta gente sofrendo, tanta gente passando por situações difíceis e delicadas. Irmãos, e às vezes uma literatura, você dá para ver que o livro dá para ler rapidinho. Olha só. Com 40 minutos uma pessoa lê esse livro. Mas 40 minutos que pode mudar a história de uma vida. Pensa que você está lançando uma semente na vida de alguém. Como ele disse, uma mulher, com quantos anos, quanto tempo, não conseguia dormir por causa de uma perda que teve. Uma oração, às vezes a leitura de um texto, pode mudar uma história. Pensa assim, eu não estou gastando, eu estou investindo na vida de alguém, não é? Eu queria encorajar você a fazer isso, querido. Muitas vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa fútil e às vezes não investe em coisas que vão trazer retorno para o reino e para a glória do Senhor. Nós vamos continuar o culto lá no salão social, após a bênção apostólica. Pastor Josué, o senhor me acompanha logo em seguida, e você também, para poder tomar conta dos livros, não é? Porque senão, para não ficar aqui, para a gente todo mundo lá. Pai, o Senhor perdeu um filho, o Senhor sabe o que é perder, a dor que é, mas o Senhor perdeu, mas pôde tê-lo de volta. Teu servo passou por essa experiência tão dolorosa, mas foi tão grandemente consolado e confortado, que a nós não cabe fazer outra coisa senão dar ao Senhor honra, louvor e glória, porque só o Senhor pode fazer isso, Deus. Não há condição, não há nada neste mundo que possa fazer com que um pai, uma mãe, não sinta a perda de um filho de uma forma tão dura como foi. Não há nada, Senhor, que possa tirar essa dor, só a graça do Senhor mesmo. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, ensina-nos cada dia a te servir melhor, ensina-nos a te amar mais, ó Deus, a dedicar mais a nossa vida em adoração a Ti, Senhor. O Senhor é maravilhoso, louvado seja o Teu nome. Deus, que a nossa vida aqui seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, querido.